Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Sample Journal Club, que é um projeto dentro do Sample Research Group, que é um grupo de pesquisa com foco na área de epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação no esporte e na atividade física. Então, a ideia aqui do Journal Club é que a gente faça essas reuniões com essa cara meio informal mesmo, né, para a gente discutir é, a literatura científica para estimular a produção e o consumo de ciência, né? Então, a ideia é que a gente faça uma troca, sempre tem um texto meio de base, assim, para a gente ir se guiando, mas a ideia é que a gente converse e traga as experiências também da prática clínica, para a gente fazer essa ponte da pesquisa com a prática. Então, na verdade, eu brinco que a gente sabe como começa e não sabe muito bem como termina a reunião, porque às vezes a gente vai discutir mais sobre ali a modalidade esportiva, às vezes a gente vai discutir mais sobre a metodologia que foi usada na pesquisa. Enfim, quem tiver aqui é que vai guiando a discussão. Então, para não ficar só um resumo ali do artigo e tal, a ideia é que a gente vá batendo um papo mesmo. A gente também intercala a leitura de livro, que agora a gente está lendo o livro The Book of Why, é um livro sobre causalidade, com artigos científicos. E aí, desde o ano passado, a gente tem dividido essa parte dos artigos por modalidade esportiva. Então, agora a gente entrou, hoje é o primeiro dia que a gente entra na temática da dança. A última temática foi CrossFit, sucesso. E todas as reuniões ficam gravadas lá no YouTube, então quem quiser pode revisitar alguma reunião. As reuniões sobre livros são bem legais porque tem bastante parte conceitual, assim, até depois para entender as pesquisas, então vale a pena dar uma passada por lá, tá? Então vamos lá. Hoje a gente, na verdade, quem modera as reuniões aqui do grupo, quando é artigo, é a Pamela, a doutoranda aqui do grupo. Hoje ela não pôde vir e me deixou essa bombinha aqui para eu moderar essa reunião, mas viu que está aí para me ajudar. E é isso, fiquem à vontade para abrir o microfone e trocar, mesmo quem, se por um acaso não leu o artigo, mas quiser trazer alguma coisa aí da prática, fiquem super à vontade, tá? Então, hoje a gente vai começar com essa temática aí da dança, lendo um artigo que traz um pouquinho da epidemiologia. Então, o título do artigo é Lesões musculoesqueléticas numa companhia profissional de balé australiana, de 2018 a 2021. E aí ele já traz ali, né, 953 lesões que precisaram de atenção médica e 706. Eu vou falar time loss, tá? Que seria a perda de tempo ali que a pessoa fica fora, né, da prática durante 4 anos. Então, foi um artigo bem fresquinho, foi agora em 2023, final de 2023, saiu na Jospit, e uma revista, né, bem importante, assim, da área esportiva, então achei interessante. A gente tem vários estudos epidemiológicos, então achei interessante ter mais um, né? E aí ele começa, então, trazendo na introdução, como a gente está acostumado aqui ver nas reuniões, esse formato, né, da introdução, que traz um panorama geral ali do problema, depois ele vai afunilando, fala sobre porquê, né, justifica o porquê dessa pesquisa e traz ali o objetivo. Então, aqui ele precisou ser bem, eu achei que ele, não sei quem leu, né, mas eu achei que ele precisou ser bem convincente ali no porquê esse estudo, né? Porque realmente a gente tem bastante estudo epidemiológico na área do balé. Mas, então vamos lá. Ele fala sobre a demanda, né, da física do balé, que é muito alta. Geralmente eles fazem uma prática aí, uma média de 30 horas semanais para mais. Ele traz aqui esse dado que de outro estudo, né, que 3/4 dos profissionais,
tanto do sexo feminino como masculino, já reportaram pelo menos uma lesão com 1 ano de prática, prática profissional, né? E daí ele também traz o dado de outra companhia contemporânea, em que todos os membros ali da companhia já precisaram de atenção médica por conta de uma lesão musculoesquelética. E aí ele coloca aqui o porquê, né? Então, fazer esse estudo, que é específico da Austrália, porque a gente já tem registros tanto nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Europa, mas que não teria nenhum na Austrália. E agora, né, fugindo um pouco aqui da introdução, mas comentando isso, né, como a parte do contexto é importante. Então, justifica, sim, né, fazer mais um estudo epidemiológico para entender nessa população, né, nessa localização, porque pode diferir de um contexto para outro, né? Depois ele volta a trazer outras informações que eu achei, inclusive, praticamente uma revisão ali. Então, para quem nunca teve contato, ele traz bastante informação. Então, ele fala que sobre artistas principais ou solistas, que geralmente são mais experientes, né, com a dança, terem maior risco para lesão. Então, assim como os menos experientes. Então, né, os dois polos, assim. Justifica, né, os mais experientes, a gente falou já em outras reuniões, em outras modalidades esportivas, a questão do autoconhecimento, então entender um pouco ali sobre os seus próprios limites e tal. Aliás, desculpa. Os mais experientes têm mais risco de lesão por conta da exposição e os menos experientes, ao contrário, né, têm mais risco justamente por essa falta de autoconhecimento e, enfim, está começando ali, né? E às vezes também tem uma demanda diferente de quando eles estão no pré-profissional ou como alunos ainda. Depois ele fala um pouquinho sobre a importância de entender epidemiologia para depois traçar um programa de prevenção que seja mais efetivo. Isso também a gente já conversou sobre os modelos de prevenção, né, que passam por esse momento de entender qual é o problema, depois entender fatores de risco e mecanismos, para depois tentar atuar ali nesse problema de uma forma mais assertiva, né? Ele traz sobre lesões recorrentes, traz um pouquinho também sobre os padrões de lesão, né? Que geralmente são lesões por overuse, né? Então, lesões atraumáticas são bem mais prevalentes. E aí ele traz um pouquinho também da questão da repetição de movimento. Então, movimentos que são muito comuns ali no balé, que são os movimentos de salto, e no caso dos bailarinos do sexo masculino, a questão do levantamento, né? Ele coloca essas lesões já associando, já fazendo uma associação das questões, né, de lesões nos pés e nos tornozelos e também na coluna. Que mais? Depois ele traz um pouquinho do impacto das lesões ósseas, né? Então, lesões por fraturas por estresse. E aí ele entra na questão da Covid, porque o período que eles pegaram ali para fazer esse estudo, de 2018 a 2021, no meio, então, a gente teve a pandemia, e eles tiveram que interromper um pouco, né? Depois a gente vai entender melhor como foi isso, mas foi bem diferente a rotina, né? Então eles queriam entender também como isso impactou na epidemiologia, e aí ele coloca também que isso daí trouxe mais uma justificativa, né? Que não tinha nada de epidemiologia neste período aí da pandemia. Então, o objetivo do estudo foi esse, né? Descrever a incidência, a frequência, a gravidade, recorrência e o impacto das lesões musculoesqueléticas em uma companhia de balé profissional na Austrália ao longo de 4 anos.
de 2018 a 2021. Até aí, alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, bora lá. Aí vamos para os métodos, então, né? Eles pegaram dados, foi um estudo observacional, retrospectivo, porque eles usaram, então, banco de dados, né? Pelo que eu entendi aqui, desses bailarinos, de 84 bailarinos profissionais. E aí é isso, né? De janeiro de 2018 a dezembro de 2021. E todos os participantes foram contatados via e-mail e tal, para né, falar, autorizar se poderiam entrar no estudo. Aí ele conta um pouquinho, né, de como é ranqueado, né, porque dentro de uma companhia, não sei se vocês têm costumam, né, trabalhar com bailarinos e tal, profissionais, mas dentro de uma companhia a gente tem diversos papéis, né? No caso aqui é uma companhia de balé clássico, então balé, eles geralmente usam balé de repertório, então isso é outra particularidade que é legal de saber. É diferente de uma companhia de contemporâneo, por exemplo, ou de neoclássico. Os balés de repertório são balés como se fosse uma peça teatral, e é meio que é sempre aquela peça, né? Ela se repete, são as peças clássicas, então são movimentos que já são conhecidos e são repetidos aí por muitos anos, né? E aí, isso é uma coisa legal de saber, porque também vai depender do tamanho da companhia para fazer determinado balé de repertório ou não. E aí isso até eles colocam, né, que tem os solistas, os bailarinos principais, mas que também tem os atletas, né, os bailarinos mais jovens, que poderiam ser contratados para especificamente para algum repertório, né? Então, isso é por conta deste contexto de ser uma companhia de balé de repertório majoritariamente, tá? Eles fazem também algumas peças de contemporâneo, mas majoritariamente era de balé clássico. Então, aí ele divide aqui, né, nesses dançarino solista, jovem e os pré-profissionais que poderiam ser convidados ou pagos para dançar alguma coisa específica ali. Que mais? Aí ele também explica sobre o ambiente de ensaio e das apresentações. Como nesse período só teve apresentações, tours, né, domésticos ali na Austrália mesmo, eles levam o palco junto. Então, tanto no ensaio quanto nas apresentações, eles usam o mesmo tipo de piso. Isso acho que também é uma coisa legal que pode uma informação legal de saber e de sempre procurar ali no artigo, porque a gente sabe que o piso pode ter alguma influência ali nas lesões, então não teve essa variação, né? Eles fazem os ensaios com o piso de mola na academia, o palco também tem o mesmo piso, né? Que é um piso especial, e esse piso viaja com eles durante as turnês que são domésticas, né? Que mais? Foi aprovado pelo Comitê de Ética. Aí aqui eles usaram também, aqui eles falam que eles usaram o strobe, né, como guia. Então, só para reforçar, para quem vai assistir ou estava nas outras reuniões, a gente sempre costuma falar desses guias, né, que são diretrizes quando você está conduzindo e escrevendo uma pesquisa. Você tem tipo checklists para ir conduzindo essa pesquisa e escrevendo. O Strobe, na verdade, assim como a gente falou na reunião passada do COSMIN, ou COSMIN, que é uma checklist específica para estudos que fazem propriedade de medida, a gente sempre fala do PRISMA nas reuniões, ele não é para avaliar o risco de viés, né? Mas ele traz para a gente já uma coisa que
eles seguiram um checklist, e isso dá um pouco mais de transparência e reprodutibilidade ali para o estudo, então isso é legal, é interessante. Aí depois ele traz uma coisa bem importante, que a gente sempre discute, que são as definições, né? Então, as definições que eles usaram aqui. Deixa eu colocar no meu resumo aqui. Eles colocaram, então, que sobre as lesões que eles iam coletar, registrar ali, né? Lesões que necessitavam atenção médica. Então, eles tinham fisioterapeutas 5 vezes por semana no lugar ali onde eles ensaiam e fazem as apresentações. Então, eram tudo, né? Qualquer tipo de lesão que era diagnosticado por um profissional da saúde licenciado. Aí eles colocam as lesões que exigiam modificações nas atividades normais, mas que ainda não iam tirar totalmente aquele bailarino, né, de cena, mas que ele teria que modificar. Então, por exemplo, não fazer saltos, não usar a sapatilha de ponta, coisas desse tipo. Sobre as lesões que tiravam, né, que dariam perda de tempo ali, time loss. Eles separaram por lesões graves, que seria mais de 28 dias, lesões médias, que seria de 8 a 28 dias, e lesões, eu falei médias, moderadas, né? E lesões leves de 1 a 7 dias, tá? Aí eles também colocaram sobre as lesões recorrentes, como que eles iriam classificar como lesões recorrentes, que eram lesões do mesmo lado do corpo, na mesma estrutura, e que o dançarino reportasse após ter voltado já a dançar. Outra, a severidade já falei, lesões por overuse, então lesões que começassem, né, de início gradual, e lesões traumáticas que tivessem um início súbito, e a taxa ali de incidência, a taxa de carga, era calculada por 1.000 horas de trabalho. E aí, como que aconteceu o registro, então, de lesões, né? Peraí. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá. Então é isso, né? Eu já falei sobre os fisioterapeutas que ficavam lá, então essas lesões eram registradas. Isso aqui, até queria comentar essa parte sobre, pelo que eu entendi, eles têm um banco de dados bem legal, assim, eles têm um sistema eletrônico de manejo, né, de registros dessas lesões, e isso eu achei bem legal, é algo que eu tenho visto as pessoas discutirem, e o que pode até falar um pouco, assim, da sua experiência, pode até entrar aí no futebol, mas dessa coisa da importância de ter um sistema de registro, né? Mesmo num time pequeno, numa companhia pequena. Outro dia eu estava ouvindo a Natália, né, a Natália Bittencourt, falar sobre isso, assim, tipo, a primeira coisa que você tem que fazer é padronizar ali as avaliações e tal, e de preferência seguir normas e recomendações que estão sendo usadas aí nos estudos para depois ter uma padronização para comparar e tudo mais, né? Quer falar alguma coisinha disso? Ah, não, só queria falar que, assim, que o bacana de você ter uma plataforma, igual parece que eles têm um database, é que esse é um estudo retrospectivo, né? Então, se você não tem uma Sim, plataforma muito bem utilizada e padronizada, um estudo retrospectivo relacionado à lesão, a tempo de afastamento, mecanismo e outras coisas, podem ficar perdidas devido ao tempo que isso aconteceu, né? Então, se você tem uma sim, base de dados bem alimentada, esses estudos podem ser feitos e reduzir muito o risco de viés, né? Porque as informações não vão estar esquecidas lá. Diferentemente de quando a gente faz um estudo retrospectivo e um questionário, por exemplo, você não tem uma database desse, com certeza vai ter várias lesões que vão passar despercebido, principalmente as lesões de menor gravidade, né? Então, eu acho que uma é das isso aí. importâncias é essa, porque às vezes o dado lá
Uma vez o Luiz falou isso para mim, não existe dado velho, né? Antigo, né? Existe uma pergunta que não Sim. é mais coerente com aquela atualidade. Mas um dado, ele nunca vai Uhum. ser antigo. Então, depois de um tempo, você acessando essa base de dados, podem surgir algumas perguntas que podem ser respondidas por elas e o risco de viés ser diminuído, mesmo sendo um estudo retrospectivo. Sim, eu achei muito legal essa parte, eu fiquei bem presa nessa parte, porque até a gente falou na reunião, né, do Simple aqui do grupo, sobre essa questão de sempre estruturando a base de dados, né, porque isso no futuro pode ajudar a gente, exatamente como você falou, ter estudos ali prontos, e é isso. Então, já trazendo, né, uma problemática aqui do estudo, que todo estudo retrospectivo, todo estudo tem viés, né? Estudos retrospectivos vão ter esse viés, principalmente, né, da questão de memorização. A gente tem falado muito sobre o registro de lesões serem autorreportados, né? Aqui no caso, então, tinha um fisioterapeuta lá, o que garante um pouco mais uma precisão maior, né? E eles usaram o OSIX, né? Que a gente falou também na outra reunião, sobre o problema de, né, não é todo lugar que vai ter um médico, um fisioterapeuta ali para poder classificar aquilo direitinho. Então, é uma forma de tentar padronizar, mesmo quando você não tem, por exemplo, um exame de imagem e tudo mais, né? Então, para quem tem assistido aí as reuniões, ou para quem não assistiu às reuniões, o OSIX é um sistema que descreve, né? Então, você vai colocando lá, né? Se é qual a região do corpo, e aí qual tecido, e então dá uma padronizada nesse registro. Que mais? Aí ele sempre colocava um registro sobre se aconteceu durante aula, durante ensaio, durante ginástica, né, preparação física fora ali do balé, durante a performance, né, durante apresentações. Sobre o mecanismo, eles perguntavam se estava saltando, fazendo ponta, arabesque, aí ele coloca, né, alguns movimentos aí que são conhecidos do balé, se era uma lesão nova, uma lesão recorrente, se por overuse ou traumática, e se o dançarino continuou dançando ou não, ou se teve que parar mesmo, né? Que mais? Quando precisava de alguma coisa extra, algum exame de imagem, eles recomendavam, mandavam o bailarino para um ortopedista ou para um médico do esporte. Que mais? E aí, como que eles consideravam, né, a coisa da questão do time loss lá, da perda de tempo, né? Eles só consideravam resolvidos, então, quando a pessoa voltava totalmente para as aulas ou para a sua performance completa, porque lembrando que o fato de modificar o movimento, então, modificar a sua rotina de aula, de ensaio, já era considerada uma perda, né, um time loss ali, tá? Não só quando parava 100%. E aí eles colocaram aqui como algumas regras, né, de quando era desligado da companhia, né, pedia demissão, alguma coisa assim, ou quando tiveram que parar por algum motivo, eles estimavam o tempo que seria de volta, tá? Aí depois ele traz alguns dados sobre exposições, isso é outra coisa bem legal de falar, porque a gente tem batido nessa tecla, né, de padronizar. Acho que os últimos estudos que a gente leu sempre é isso, né, de 1.000 horas de exposição, então, porque antigamente era tipo jogo, sei lá, tal número de apresentações ou tal número de, né, então agora é padronizado por sempre essas 1.000 horas de carga, de trabalho ali, tá? E aí, como que eles quantificaram? E essa acho que é o maior problema aqui desse estudo, na minha opinião, né? Porque eles padronizaram
pelo tempo de contrato desses bailarinos. Então, esses bailarinos, eles tinham um contrato de 47 semanas por ano, e, peraí, onde eles precisavam estar disponíveis 35 horas por semana, nessas 47 semanas. Em 2018, 2019, daí 2020, esse número cai para 80%, eles precisam cumprir 80% desse número, e 2021 volta, né, o contrato normal. E aí eles colocam algumas nuances aqui, eu não vou ficar falando, porque não, acho que dá tempo de falar. Algumas nuances, que é quando tem licença a maternidade, ou para esses bailarinos que eram contratados, eles calculavam o quanto, né, do contrato para tal, para determinada peça, né, determinado repertório ali. E que mais? Espera aí. E bailarinos que subiam de nível, né? Então, que eram, por exemplo, tinha um bailarino que está ali no corpo de baile, mas é promovido, vamos dizer assim, para solista ou para algum bailarino profissional, principal, eles quantificavam pelo maior período que ele tinha passado. Então, por exemplo, se ele, durante um ano ele ficou, sei lá, 8 meses como corpo de baile e depois 4 meses como solista, o que contava era o contrato como corpo de baile, tá? Porque varia um pouco. E aí esse eu achei um dos probleminhas aí, né, desse estudo, porque na verdade a gente não sabe direito, né? Tipo, eles acham que ninguém ficou 35 horas na mesma intensidade, na mesma carga e tudo mais, né? Então, talvez. E aí, esse é um problema um pouco do retrospectivo, porque eles não foram acompanhando, né, semana a semana, quantas horas de fato eles estavam ali tendo carga de trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Essa parte? Não? Então, bora lá. Vamos então para os resultados. Deixa eu pegar aqui. Tá, daí então os resultados principais eles já colocaram logo no título, que era para impressionar, né? Porque realmente é impressionante. Então, foram 953 lesões que precisaram de atenção médica. Isso significa 98% de dançarinos experimentaram, né, experienciaram lesão que precisava de atenção médica durante esses 4 anos. Então, foi só um dançarino que não teve lesão. E aí ele coloca aqui, né, a taxa de incidência de 2,79, e variando de 2,62 a 2,92. Desses 953 lesões, 74% resultaram num período de uma taxa de lesão de 2,07 por 1.000 horas. O que mais? Não vou dar tanto número, tá? Vou meio no resumão aqui, peraí. Aqui. Não falei, né? Que na verdade foram daqueles 84, 73 que completaram ali, né? Que foram analisados, porque os outros talvez acho que não deram consentimento, se eu não me engano, acho que foi isso. Então foram 40 mulheres e 33 homens, tá? Numa idade média de 22 anos. Isso aqui já falei, 98%, né? Tá, daí gravidade das lesões. 47% das lesões foram classificadas como severas. Então, aquela coisa de ficar mais de 28 dias afastado ou com treino modificado, tá? Lembrando. Na verdade, é isso. 39% classificada como moderada, 14% como leves e 14%, essas sim, exigiram repouso completo. Sobre a classificação lá dos dias perdidos, né? Então, 93% foram classificados como restritos ou modificados, tá? Em vez de repouso e reabilitação. Isso é uma coisa bem interessante
de perceber, assim, da cultura do balé, porque é bem raro, tanto que eles começaram a mudar um pouco o sistema de registro e a definição, né, de lesão, porque sempre era muito subestimado. Isso acontece também, né, em outros esportes, mas no balé tem a cultura de, se não tá doendo, né, desde pequenininhos, assim, no alongamento lá, se não tá doendo é porque não tá bom, sabe? Então eles vão meio que se acostumando ali com a dor e com a lesão. Acho que a gente já discutiu isso um pouco em outras reuniões, né? O quanto acaba sendo subestimado quando a gente ignora pequenas queixas, né? Mas eu acho que também, Ana, que Tá. essa característica desse tipo de lesão de só modificação está muito relacionado a ser, teoricamente, apesar de ser uma companhia, uma peça e etc., é um esporte individual, né? Então é ele e ele. Então, se ele não fizer, Sim, talvez não tenha outro que dá faça. para dá para Então, adaptar, dá para isso é adaptar diferente. bastante, eu acho. Então você vai. É uma característica da modalidade que você tem várias maneiras de adaptação, mas ao mesmo tempo Uhum, também é uma característica individual, né? De ser um sim, esporte individual. Então, um esporte sim. coletivo, por exemplo, se a pessoa talvez tiver que alternar muito o treino, ainda tem possibilidade dela não treinar e outra pessoa entrar no lugar dela e tá tudo bem, o time joga, né? Vamos Então, mas vamos trazer agora essa discussão, né? Queria que tivesse outras pessoas aqui, mais do balé clássico mesmo. Sabe que nas companhias profissionais, até ele colocou isso lá na discussão, né? Que, que provavelmente todo mundo que precisou mesmo foi ali, porque tinha o físio no local ali, então que provavelmente eles não procuraram atenção médica em outros lugares. E ouso dizer que acontece muito justamente por isso, por medo de ser substituído, de perder contrato e tudo mais. Isso acontece muito mais em, com dançarinos que estão meio que galgando ali, né, uma posição. Talvez não aconteça com quem já está muito estabelecido, mas o fato de também ser balé de repertório não te dá tanto a chance de ficar ali trocando muito ou fazendo adaptações do tipo, vamos tirar esse salto daqui, que isso acontece no contemporâneo, até ele coloca isso na discussão, porque quando teve, no ano, né, que teve a pandemia, e eles fizeram mais balés de contemporâneo, eles conseguiram controlar um pouco melhor, até por isso, né, que você consegue. Tipo, é isso, vamos tirar um pouco o salto, vamos, mas é uma opção que não tem nos balés de repertório, por exemplo, né? Mas é, tem isso sim, de tentar manter, sabe, a sim. sua posição ali dentro da Sim. companhia. Não, isso é legal você falar, porque ressalta ainda mais a importância de quem está tá trabalhando com esse tipo de atleta, saber dessas informações que podem estar, não pode ser negligenciada em ponto nenhum, né? Porque essa característica Sim, individual da própria modalidade, e a gente não está falando da modalidade, a gente está falando de uma especialidade, não, de um tipo dentro do balé, não sei como que uhum. chama. É um estilo, né? É estilo que chama Pode também? ser modalidade, estilo, isso. Estilo. Uhum. É. Então, um estilo dentro de uma modalidade. Então, não é só uma modalidade em si, né? A gente tem que prestar atenção É. nesses estilos também, Nossa, que isso pode nortear muita coisa. total. Isso é muito legal, né? Aquela história sempre do contexto, né? De outra Uhum. coisa que difere é isso. Uma companhia profissional de alunos, de estudantes, é muito diferente, sabe? A relação que eles têm, por exemplo, com o fisioterapeuta, né? Essa relação de confiança. Eu tô junto com um grupo de mães de bailarinas que estão em escolas fora do Brasil. E aí tenho participado de alguns encontros para ajudá-las com essa parte da saúde física, né? E aí elas estavam me contando assim quantas vezes as meninas não falam com os pais e tal, e daí elas falam, mas conta lá na escola. Não, não posso falar na escola, porque senão eu não posso fazer as aulas. E se eu não fizer as aulas, eu não participo da audição, ou enfim, né? Tem várias nuances aí. Então é muito legal de perceber e ficar ligado. E também nós, como fisioterapeutas, né, para quem vai trabalhar assim em sítio, assim, né?
estabelecer essa relação de confiança, porque várias vezes eles não vão falar com os coreógrafos, não vão falar com os professores, e aí aquela coisa que a gente sempre fala, né, de poder também ser mais um profissional ali que ajuda a fazer essa mediação com os diretores, coreógrafos, enfim. Bom, voltando aqui rapidinho tá terminando já. Aí tá, daí sobre os anos, né, dos acompanhamentos, teve realmente uma queda em 2020 em comparação com 2018, então, daqueles, que eu já esqueci, eu sou péssima de guardar dados, gente, daqueles 2 ponto alguma coisa por 1.000 horas, caiu para 0,75, e depois, em 2021, essa taxa sobe mais do que em 2018. E aí eu trago aqui também mais uma reflexão, que acho que foi uma coisa que a gente viu aí na prática. Também vou puxar o Gustavo para todas essas discussões de como foi essa volta, né? Eu não trabalho com a galera que está em companhia de balé, assim, mas eu senti muito eu trabalho mais na área das danças urbanas, né? Mas essa volta que o povo quis voltar como se nada tivesse acontecido, né? Então, muita gente se machucou porque fora todas as outras questões, né, que eu não vou entrar aqui de multidimensionais ali das lesões, das cargas mentais e tal, dessa questão da carga gradual, né? Então, do nada, tipo, parou tudo. Não foi o caso dessa companhia, eles não pararam 100%, muitos continuaram fazendo aula online, mas aí essa foi outra questão. Muitos se machucaram porque não tinha o piso adequado, trombando no armário, tipo, coisas desse tipo que parecem meio bizarras, mas de fato aconteceram, assim. Então, essa mudança toda impactou bastante. Você viu isso também com seus atletas? Então, como foi time, eu trabalho com futebol, né? Que a gente não teve isso, a gente não precisou parar, né? Assim, a gente parou bem pouco tempo, e aí depois Uhum. tinha os protocolos sanitários, a gente fazia, tipo, o teste de Covid 2 vezes por semana, não Boa. tinha torcida no estádio, essas coisas assim, né? Chegou a parar um pouco, Uhum. assim, lógico, mas depois treinou normal e voltou. Então, tipo, aqui foi bem Uhum. controlado isso, porque algumas pessoas tentaram manter, né, a forma em casa, fazendo as coisas, mas aí quando voltou, a gente Uhum. teve um tempo suficiente para retomar a parte física. Então, Uhum. não teve tanto problema assim, não, relacionado à Ah, que lesão legal. aqui. É, esse contexto, acho que aí nesse caso, né, que o balé sempre rola essa discussão do esporte com arte e tal, né? E aí nesse caso eu acho que conta bastante a coisa de ser, né, uma modalidade aí também artística. E porque eles pararam, né? Foi o primeiro a parar, então os teatros foram os primeiros a parar e os últimos a voltar, né? Então acho que eles sentiram bastante, a classe artística e sentiu bastante, porque a demanda também de ensaio é bem diferente da demanda de apresentação, né? Isso já tem vários estudos mostrando assim, é, de quando o dançarino faz essa transição de pré-profissional para profissional, que muda bastante por conta da demanda, porque a demanda de apresentação exige mais. E aí eles não tiveram, né? Então, mesmo que estavam ensaiando em casa e tal, eles não tiveram essa possibilidade aí. E mesmo eles voltaram a ensaiar juntos, né? Várias companhias tiveram também esse lance dos protocolos de segurança, mas não se apresentaram. Voltando aqui. Aí os tipo de lesão, isso bate muito com o que já tem, tá? Em outros estudos, que o mais frequente é tornozelo e pé, e coluna lombar. Então, tornozelo 18%, pé 13%, coluna 11%. As lesões mais frequentes
foram nas articulações ali torácicas e sinovite, síndrome do impacto ali do tornozelo e tendão calcâneo, né? Que mais? Aí lesões com maior impacto de dias perdidos foi realmente as lesões por estresse, por fratura por estresse, e essas lesões de tornozelo, de impacto, sinovite, enfim. Uma coisa que eu fiquei bem surpresa aqui, só vou continuar para não perder aqui a linha. 53% foi de lesão por overuse e lesões traumáticas 46%, 54% nos ensaios, seguidas de aulas de técnicas 18% e performances 15%. Uma coisa que me chamou a atenção é que não teve diferença, né, da comparação quando falava de sexo masculino e feminino. Mas o que me chamou a atenção nas fraturas por estresse, né? Porque eu sempre achei que mulheres tinham mais risco, né? Eu acho que tem mesmo, mas neste estudo especificamente não teve diferença, tá? Para as fraturas por estresse. Que mais? Aí, como esperado, as mulheres tiveram mais lesões mais de impacto no tornozelo, isso por conta, né, do uso da ponta. Então, para quem não conhece muito, mas acho que essas são coisas básicas que todo mundo já viu. E os homens, por conta, né, dos duos lá, né, que levantam bastante as bailarinas, mais as lesões de coluna. Que mais? Que mais? Acho que isso é o principal, né? As lesões que mais tiraram, assim, então essas lesões por fratura por estresse, se eu não me engano, foi uma média de 135 dias, achei bem impactante, assim, esse número, né? Bastante tempo, assim, é difícil controlar. Eles falam que a porcentagem de lesões recorrentes é menor, né, do que as lesões iniciais, porém elas geram um impacto bem grande porque afasta muito por mais tempo, né? Quando você pensa no cumulativo, afasta por mais tempo os dançarinos. Ana, eu só Acho que queria é isso. Só queria falar uma coisinha em relação a isso. Eu acho que assim, a gente vê bastante estudo. Eu acho que a gente pega estudo epidemiológico, fator de risco, de intervenção, essas coisas, a gente tem uma linha para criar um raciocínio para sempre, talvez, agir na prevenção, né? Acho que no final de tudo, um clínico pega Uhum, isso ou para melhorar a sua reabilitação ou para levar isso para uma coisa de prevenção. E a gente, às vezes, vê bastante estudo uhum, e a gente fica olhando para número, quantidade de lesões, essas coisas assim. E pouca gente se atenta tanto para severidade, né? E eu acho que esse tipo de estudo, igual eles fizeram, sim, quando você coloca essa severidade e o burden, né? Meu Deus, que sim. sempre essa tradução de burden, eu acho que é mais Impacto, impacto. o impacto pelos dias, né, perdidos. Eu acho que é mais importante a gente ver do que qualquer outro dado. Não falar que é mais importante, mas é Sim, algo legal da gente dar atenção, né? Porque muitas vezes a gente vai enxergar sim. algumas lesões que elas são frequentes, mas nem por isso são lesões que afastam por muito tempo. Então isso não prejudica tanto. Talvez o nosso olhar para uma prevenção seja mais interessante para ver essas lesões, diminuir a severidade delas, do que propriamente dito diminuir a quantidade delas, né? Eu acho que o nosso Uhum, trabalho, se a gente fizer um bom trabalho de diminuir essa severidade das lesões, ele está muito bem feito já, tá? Muita gente se preocupa sim. com o número, eu quero diminuir lesão, teve 20 na temporada passada, eu quero ter 10. Então, se você teve 25, mas a média de afastamento foi bem menor, eu acho que você conseguiu o teu objetivo muito bem. Então, eu acho que ter um olhar diferente para esse tipo de dado é bem importante. Sim, nossa, muito, muito legal esse comentário. Fiquei pensando muito nisso, assim, nossa, pegar uma companhia dessa também, fazer um estudo, juntar aí com a Gisela, fazer um estudo, né, do impacto também, né, De, co- custo-efetividade e
eles colocam até isso, né? Que das implicações, né? A importância de entender isso para também tentar antes, né? Se com relação por exemplo, que o que mais apareceu de severidade foram as lesões por estresse, né? Lesões ósseas por estresse. Então, da gente estar bem atento, ter um olhar bem atento na hora da avaliação mesmo, né? De logo identificar se tem uma bandeira vermelha ali, pedir exame complementar, e, enfim, e já lidar com isso ali para tentar diminuir mesmo esse tempo. Então, sim, eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando, nossa, que é mesmo, é muita lesão e é normal, né? Assim, neste nível, a lesão vai acontecer. Então, acho que é isso, mudar esse pensamento, né? É necessário, extremamente necessário. Tá bom, obrigada, Yuki, pelas contribuições. Valeu quem estava aí. Semana que vem, a gente vai para o capítulo 8 do livro. Venham, mesmo quem não leu, e quem quiser entender o que a gente está falando, tem as reuniões lá, eu sempre falo para colocar no acelerado, e que em 2 dias vocês matam aí as 7 reuniões para estar com a gente na próxima semana. E aí às 7 horas, tá bom? Porque nosso moderador chique está na Austrália, ou na Austrália, ó, na Holanda, e aí tem o fuso, e a gente dá esse tempinho aí para ele, tá bom? É isso. Se ninguém mais tem mais nada a comentar, como faria a Pamela? Sim. Tchau. Tchau, valeu, boa noite.